Eu não sei você, mas eu gosto de livro lento. Não é que eu despreze as grandes aventuras ou as grandes histórias que nos movem, né, os emocionais. Eu não desprezo a aventura e a ação, mas eu sempre fui arrebatado por livros que me moviam à contemplação. Eu cresci lendo história em quadrinho, eu ficava mais tempo vendo os desenhos do que lendo os textos. Eu gostava de ver o que eu lia. Por isso que eu gosto de livros lentos, que descrevem muito e que constroem as coisas muito devagar. O livro de Jó é um livro assim. O livro de Jó é um livro muito lento, em que muita palavra é usada para pouco desenrolar na história. Você deve ter lido o livro de Jó ao longo da sua vida. Você viu o livro de Jó e viu que no capítulo 1 e capítulo 2 é onde a história acontece. É onde o livro de Jó se desenvolve ali no principal acontecimento. Jó é tido por Deus como o homem mais justo da terra. E então Deus incita o diabo para que ele tentasse Jó, tirando dele os seus bens, seus servos, seus filhos, sua esposa, sua saúde, menos a sua vida. Jó permanece fiel nisso tudo, amigos de Jó se aproximam dele, lamentam com ele, e então em Jó capítulo 3 nós temos o grito de angústia do personagem Jó. Ele diz que não pode crer porque ele quer morrer, que ele não tem força para permanecer porque a sua alma já desfalece, ele quer que Deus o leve, ele deseja que o dia do seu nascimento não mais exista. Jó não aguenta tanta dor, Jó não aguenta tanta provação, Jó fala bobagens, não sobre Deus, ele continua crente, mas sobre si mesmo. Ele não aguentava tanta dor, tanto sofrimento, sem sequer saber o motivo disso. Jó começa a falar coisas erradas. Jó começa a fraquejar na fé. E talvez essa seja a sua experiência com Deus hoje. Você passou por um período de pandemia, estamos passando, a gente sempre deseja que esteja no fim disso tudo. Não sei como foram as coisas na sua família, na sua empresa, na sua igreja, nos seus amigos, nos seus amados, mas talvez você tenha perdido alguma coisa. Talvez a sua saúde não tenha se recuperado plenamente até hoje, talvez você perdeu alguém que você ama, talvez você perdeu os recursos que você demorou uma vida para juntar, ou a empresa que você demorou toda a sua vida profissional para construir. Você pode ter perdido coisas com tudo isso. Você pode ter passado por momentos muito difíceis. Você pode ser um crente, mas você pode ter fraquejado, falado coisas que não devia. Talvez você tenha sido comissionado por Deus para estar do lado daqueles que sofreram. Talvez Deus tenha sido muito misericordioso, lhe poupado nesse tempo de pandemia, sua empresa vai bem, sua saúde vai bem, sua família está viva. Mas pessoas à sua volta sofreram. E no sofrimento dos outros, nós somos chamados para estar lá como amigos. Jó sofreu e Jó tinha amigos do seu lado. Lemos no texto que os amigos sentaram e lamentaram com Jó por uma semana em silêncio, depois de verem Jó do jeito que ele estava. Careca, magro, com a pele colada no osso, ele chega a dizer que bichos entravam e saíam das pústulas do seu corpo. Jó estava desfigurado, de doente e miserável. Seus amigos lamentaram com ele. Jó lamenta diante dos amigos e então começa aquilo que é o grande miolo e o grande conteúdo do livro de Jó. Seus amigos o torturando e o repreendendo pela sua fraqueza. O livro de Jó é uma série de discursos. Pouca história acontece em Jó. Capítulo 1 e 2, e então o último capítulo 42, é onde coisas acontecem. Todo o miolo de Jó capítulo 3 até Jó capítulo 41, é gente falando. É Jó lamentando, são os amigos repreendendo, é Jó se defendendo, e outro amigo repreendendo, e Jó se defendendo mais uma vez. Então, no final de tudo, Deus fala e dá um fim para essa história. Mas os amigos de Jó falam, e a principal acusação que Jó recebe é que Jó era um pecador. Jó estava sofrendo, não porque Deus estava testando Jó, como nós sabemos, porque nós temos o livro de Jó para ler. Jó não tinha, nem os amigos de Jó possuíam o livro de Jó na mão para saber o que estava acontecendo. Nós somos privilegiados ao ler a história. E eles dizem que o motivo pelo qual Jó sofria é porque Jó possuía algum pecado oculto e não arrependido. E que Jó não conseguia aplicar na própria vida aquilo que ele entregou para os outros. Tem um livro lento que eu gosto muito, além do livro de Jó. Se chama Gileade. Gileade é um livro escrito pela americana Marlene Robinson. Foi
ganhou o prêmio Pulitzer de 2005, um romance epistolar onde um pastor congregacional já idoso, cheio de problemas no coração, percebe que não ia conseguir ver o seu filho crescer. O seu filho, se eu não me engano, de 9 anos, ele provavelmente não teria muitas lembranças do pai. Então esse pastor começa a escrever cartas ao seu filho, com suas experiências e lembranças, um texto bastante biográfico. John Ames queria que seu filho lembrasse dele, ele começa a falar da sua vida e da sua história. Como é um pastor, ele fala muito de Bíblia, de discussões teológicas, até mesmo de filosofia e poesia. E um trecho particularmente bonito do livro, que é basicamente cartas, é um livro bem lento e bem contemplativo, ele escreve dizendo o seguinte para o seu filho acerca de um desafeto que ele tinha medo que os prejudicasse depois que ele morresse. Ele diz: como devo lidar com esses medos que tenho? De que Jack Bruton vai fazer mal a você e à sua mãe, só porque ele pode, apenas pela maldade astuta e irrespondível disso. Então mais à frente ele diz: ele poderia me derrubar escada abaixo, e eu teria elaborado a teologia para perdoá-lo antes de terminar de rolar. Mas se ele o prejudicasse da forma mais mínima, temo que a teologia fale comigo. O que o autor do texto diz é que, ainda que ele fosse prejudicado, se esse homem fizesse mal a mim, se ele me empurrasse de uma escada, antes de eu chegar no fim da escada, eu já o teria perdoado. Antes de chegar ao fim da escada, eu já teria elaborado a teologia necessária para que esse homem tivesse o meu perdão. Mas se ele fizesse algo com você, se ele fizesse algo com o meu filho ou com a minha esposa, a teologia não ia dar conta. A teologia ia falhar comigo. A acusação que Jó recebe é de que a teologia tinha falhado com ele. Ou melhor, de que ele é quem tinha falhado com a sua teologia. Assim como John Ames, que diz que a teologia falhou com ele, mas no fim das contas ele é que falharia com a sua teologia e ele não conseguiria viver de acordo com o que ele acredita quando a dor chegasse no seu filho. Jó era alguém que não conseguiu viver de acordo com aquilo que ele acreditava quando a dor chegou nele. É isso que o seu primeiro amigo Elifaz diz quando confronta Jó. Às vezes a nossa teologia falha conosco, a teologia de Jó falhou com ele, não porque a teologia estava errada, mas porque ele não conseguiu viver aquilo que ele próprio acreditava. O sofrimento mudou Jó. A gente lê no capítulo 1 e no capítulo 2, Jó dizendo que Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Nu nasci do ventre da minha mãe, nu voltarei, que Deus seja louvado nisso tudo. E agora a gente tem um Jó vacilante, fraco, sofrendo, que ainda permanece fiel a Deus, ainda continua crendo no Senhor, mas que não tem mais esperança da própria vida. Ele pede que Deus o mate. Ele não tem coragem de tirar a própria vida porque ele é crente, ele sabe que isso seria um pecado terrível, mas ele pede que Deus o leve, ele não aguenta mais viver em tamanho sofrimento. Seus amigos ouvem ele dizer isso. E aqui a gente tem as melhores lições sobre como não ajudar alguém em sofrimento. Como não ajudar alguém em sofrimento. Ele faz o temanita, é a voz do diabo na vida de Jó. Ele começa no versículo 1 do capítulo 4, dizendo o seguinte, o texto diz assim: então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança ou temor em Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Elifaz pede para falar, e Elifaz parece zombar de Jó. Jó, você está sempre falando, será que agora você consegue ouvir? Você está aí discursando sobre Deus, expondo as suas ideias sobre o seu sofrimento, você consegue calar um pouquinho para a gente falar? É uma linguagem bem forte. Às vezes você tem que usar uma linguagem forte com quem é arrogante, mas não parecia ser a questão de Jó aqui. E ele diz: Jó, você ajudou o fraco, você fortaleceu mãos cansadas, você ergueu pés vacilantes. Jó, você ajudava quem sofria.
Jó, você dava força para quem estava fraco. Jó, é agora que é a tua vez. Tu vai cair? Você não vai ter força? Você não vai crer em Deus? Que é isso, irmão? Tem fé não? Ele faz, é muito tolo. Porque a verdade é que ele não consegue entender que Jó precisava receber o que ele deu. Jó era um homem que ajudava o fraco, que ajudava a fortalecer quem estava vacilante, que erguia e encorajava quem estava em sofrimento, e agora ele precisava de quê? Ser também encorajado, ser também erguido. Jó tinha os pés vacilantes, ele precisava de um amigo que o levantasse. Mas a interpretação que ele faz é que não. Se Jó ajudava quem estava em dificuldade, então Jó que se vire. Então Jó que tenha força para estar em pé. Se você não tinha força para o outro, então agora tenha força para você. Ao invés dele se interpretar de acordo com o modelo de Jó e entender que agora ele poderia ser o Jó do Jó e poder fortalecer o Jó e dar para Jó aquilo que Jó podia ter dado para ele em algum outro momento, que ele viu Jó dar para outras pessoas, ele simplesmente acha que Jó tinha que resolver tudo por si mesmo. É quase a acusação que fazem a Jesus: salvou a outros, então que salve a si. Não é assim que a gente muitas vezes interpreta a vida daquele que sofre? Pregou para tanta gente e agora está aí sem crer. Consolou tanta gente em luto e agora está aí fraco, sem conseguir levantar. Orava pelos que precisavam e agora não consegue sair de casa sem remédio. E ao invés da gente achar que aquele que hoje serve e fortalece, amanhã pode precisar ser servido e fortalecido, que aquele que hoje ora por nós, pode amanhã precisar da nossa oração, que aquele que hoje nos aconselha, consola e discipula, pode amanhã precisar de aconselhamento, consolo e discipulado, que aquele que hoje nos repreende no pecado e nos ajuda a encontrar o caminho do perdão, amanhã pode precisar da mesma coisa? Não. Aqueles que nos ajudam, que nos servem, que nos dão força, que às vezes nos servem de modelo, são pessoas que quando estiverem do outro lado da mesa, às vezes só encontram o peso daquilo que eles deveriam fazer. Raramente pastores são pastoreados. Não são porque não querem, é um triste fato a nosso respeito. A gente não consegue estar do outro lado da mesa, a gente está acostumado demais a pastorear e não consegue baixar a cabeça para ninguém. Mas muitas vezes é porque os outros acham que não dá para pastorear quem pastoreia, não dá para cuidar de quem cuida, não dá para servir quem serve. Ele não ajudava, agora que se ajude. A verdade é que ninguém é autossuficiente, ninguém é poderoso o bastante para viver sem precisar dos outros e da ajuda da igreja, ninguém consegue estar forte todo o tempo. Jó ajudava e Jó precisava de ajuda, e tudo que Jó teve foi o peso daquilo que ele fez. A vida justa de Jó se tornou um argumento contra Jó, porque uma vez que Jó vivia a vida da fé, pregava a vida da fé, ajudava aqueles que estavam sem fé, agora Jó não tinha o direito de fraquecer. Por isso que muitos pastores pulam da ponte, é por isso que muitos colegas nossos de ministério tiram a própria vida. É melhor morrer do que viver desse jeito. Foi assim que eu pensei quando eu tive que lutar contra ideações suicidas em 2019. E eu fui para terapia, está tudo bem, não se preocupe, tá tudo ok, já. Mas não esteve. Se enxergar do lado da fraqueza, eu era o que ajudava, agora eu não consigo mais ajudar ninguém, preciso ser ajudado, você se desacostuma a estar do outro lado da mesa. É o que vinha na minha cabeça, é melhor morrer do que viver desse jeito. Às vezes a gente faz isso com os outros. Talvez você passe por isso sobre a própria vida, mas talvez você passe por isso, aliás, passe isso para a vida de outras pessoas. E faça outras pessoas acreditarem que é melhor morrer do que viver desse jeito. Jó, você ajudava, cara. Levanta aí. Você não tinha força para os outros? Agora tenha para si. É uma péssima forma de ajudar quem precisa. É uma péssima forma de olhar para aquele que está fraco e tentar motivá-lo. É jogar na cara dele de que ele já foi forte. É jogar na cara dele de que ele não tem o direito de enfraquecer. Às vezes Satanás faz isso com a gente e a gente deixa o diabo jogar na nossa cara de que se a gente um dia já foi forte, a gente tem que manter a imagem de força e ficar nauseado numa imagem que nos venderam de que a gente não pode estar fraco nunca. E eu vou fingir e fingir e fingir até que eu não consigo mais continuar são. Chegou a vez de Jó. E Jó escuta: você não tem confiança em Deus? Você não teme a Deus, não?
como se aquele que teme a Deus não pudesse enfraquecer. Eu sou muito constrangido com o fato de que no Novo Testamento Jó é tratado como um exemplo de paciência. E em Jó capítulo 3, Jó está pedindo para morrer. Porque às vezes a gente acha que fé é conseguir permanecer bem, feliz, alegre, não importa o que venha. E muitas vezes a paciência é continuar, mesmo quando você quer que sua vida acabe. Paciência, fé, perseverança, não é estar sempre com um sorriso no rosto, é continuar, mesmo quando você não sabe o que é alegria há muito tempo. Jó temia a Deus. Jó não duvidava da integridade do caminho que ele poderia viver no Senhor. Jó tinha esperança em Deus, mas Jó sofria, e Jó precisava de alguém que lhe desse misericórdia, e Jó encontra dureza. Ele faz o oposto de Jesus. Ele faz que é o anticristo, é o anti-Jesus Cristo. Enquanto Jesus era duro com os arrogantes e misericordioso com os fracos, enquanto Jesus derrubava os fariseus, mas abraçava os pequenos e frágeis, a gente tem um Elifaz que encontra Jó caído e ao invés de erguê-lo, tenta derrubá-lo ainda mais. Ele não tem misericórdia com o sofrimento de Jó, ele não tenta cuidar de Jó, ele só se preocupa que Jó seja coerente com a vida que ele vivia. Você confia em Deus ou não, Jó? Então se levante, fique bem, se resolve, para com isso. Segundo Elifaz, o problema de Jó é porque ninguém inocente poderia sofrer tanto. Ele é duro com Jó, porque ele está acreditando em uma teologia certa, mas aplicada de forma errada. Ele acredita em um tipo de teologia da retribuição. O nome que a gente dá, a teologia da retribuição, se refere muitas vezes àquilo que acontecia no Antigo Testamento. Se você ler o livro de Deuteronômio e você olhar a história em Reis, e em Samuel, e em Crônicas, você vai encontrar muito do processo de Deus abençoando o povo de Israel, à medida que o povo cria, tinha fé e se arrependia. E Deus amaldiçoando o povo quando eles eram idólatras e abandonavam a lei de Deus. Existia um tipo de doutrina de retribuição que alcançava o povo. Se o povo ia bem com Deus, Deus prosperava o povo, fazia de Israel a luz para as nações, e através de prosperar o povo, ele dizia para os outros povos de que aquele povo era abençoado por Deus. Quando eles idolatravam, saíam do caminho da fé, paravam de seguir o caminho de Deus, então eles perdiam as guerras, então eles empobreciam, então eles vão para o cativeiro, entram em escravidão, vão parar no exílio e as coisas vão dando errado. O que ele faz? Constrói é um tipo de teologia da retribuição que não fala de um povo eleito debaixo de uma aliança, que fala de um indivíduo. Aquele indivíduo precisa receber de acordo com o que fez. Sabe, nós sabemos que a igreja prospera, Jesus prometeu isso, está em Mateus 16, as portas da morte não vão prevalecer sobre a igreja, mas existem igrejas que fecham. Jesus mentiu? Não, mas o plano de Deus é manter a sua igreja povo, não é cada pequena comunidade. Às vezes algumas pequenas comunidades vão deixar de existir. Deus prometeu que ele ia prosperar e que sua igreja seria triunfante e vencedora. Às vezes nós, igrejas, padecemos perseguição, sofremos, morremos. As coisas podem ir mal até mesmo em igrejas que amam a Deus. O mesmo acontece no Antigo Testamento. Os homens, indivíduos, não iriam prosperar ou perecer totalmente de acordo com a própria fé. Isso era uma verdade sobre o povo de Israel, e às vezes Deus poderia provar o povo. Acontece que ele acha que isso deveria acontecer com a pessoa de Jó. Se Jó fosse fiel, Jó prosperaria. Se Jó pecasse, aí então Jó estaria pobre. Como Jó estava pobre, como Jó estava doente, então é porque Jó pecou. É a teologia certa para a dor errada. É a teologia certa, mas aplicada de uma forma completamente estúpida. Ele diz, ele diz, pense bem, do verso 7, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre, porque já não há presa,
e os filhos da leoa andam dispersos. Para ele faz, o justo não sofre. Ele diz: será que algum inocente chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? De onde é que tu vem, ele faz? De onde é que tu vem, cara? Tu nunca viu um justo perecer? Será que você nunca viu o salmista chorar, perguntando por que é que prospera o ímpio? Será que você nunca viu quando Salomão escreve em Eclesiastes que o homem mau enriquece e o homem bom muitas vezes é pobre? Claro que ele não viu, ele provavelmente não era contemporâneo, não chegou a ver esses textos, mas será que no tempo dele não existiam justos perecendo ou sofrendo? Não existiam homens maus, não existiam homens maus enriquecendo? Ele faz é tolo, talvez mentiroso. Nós sabemos que o justo perece e sofre. Desse lado da eternidade, nós sabemos que as coisas não são justas. A vida não é justa. Muitas vezes o crime compensa. Nem sempre você aqui se faz, aqui se paga. Temos uma esperança para além dessa vida de um Deus cujo cetro é um cetro de justiça, porque esse é o cetro de seu reino, que virá dar a justa paga de todo mal, e ele vai restabelecer a ordem de todas as coisas. Mas até lá você vai fazer tudo certo e talvez vá se dar mal. Até lá, talvez o seu inimigo que frauda, que faz tudo errado, que passa a perna, vai se dar bem. Você vai ser bondoso e não vai ter nenhuma recompensa por isso. Não aqui. Ora, nós não adoramos um Cristo que era um justo que sofreu? As profecias de Isaías não o chamavam de servo sofredor? Ora, ele não podia estar mais errado, o justo sofre, o justo perece. Você não pode viver a sua vida na expectativa de que tudo vai bem porque você é bom, de que Deus vai trazer o mal contra quem faz coisas ruins. Eu vi na minha vida homens maus e terríveis morrerem nababescamente, cheios de posses, amigos e bens, e não receberem nenhuma punição nessa vida. A certeza que nós temos é que há um Deus que tudo vê e que tudo cobra. Jogar contra Jó a ideia de que o motivo de seu sofrimento é porque ele era injusto é completamente errado. O homem nem sempre colhe o que planta. Você não está sofrendo porque fez algo errado. A dor que vem sobre você não é necessariamente porque você pecou. A gente encontra muito isso nas redes sociais, não é? Eu lembro no começo da pandemia do coronavírus, sempre tem aquela foto, era Jesus, o diabo lá dando uma tridentada lá em Jesus, no carnaval. Aí em fevereiro era assim, agora em março está assim, aí fotos da UTI. Então é isso, a pandemia mundial foi por causa da escola de samba, que escolheu colocar Jesus ali, manifesto. Aí tem um tsunami no Oriente, aí vê, adoravam os falsos deuses, e agora olha o que Deus fez. E a gente fica procurando sempre uma justificativa de erro humano para a desgraça que vem ou para a catástrofe que nos alcança. Claro, Deus poderia nos dar a justa paga do que a gente faz, só que nenhum de nós permaneceria. Se Deus agisse assim, em justa retribuição instantânea a cada um dos nossos males, todos nós já estaríamos perecendo no inferno. Não haveria um homem de pé justo ainda no mundo. Deus retém a sua mão com muita misericórdia, e Deus evita que o mal nos alcance, porque o mundo não é uma relação de causa e efeito. O mundo em que nós vivemos não é uma relação de causa e efeito moral, onde tudo que eu faço de mal vai encontrar punição desse lado da eternidade. A promessa é que haverá um trono, diante do qual todos vamos comparecer, e lá a justiça vai ser feita. Aqui, a gente tem paciência. Aqui a gente vê homens cometendo crimes dos mais bárbaros e voltando para a sociedade como se nada tivesse acontecido. Aqui a gente vê o sistema judicial soltando gente culpada. Aqui a gente vê gente ruim conseguindo ganhar e vencer na vida. Aqui a gente vê tudo isso e a gente espera que um dia haverá justiça. O que nós não podemos é olhar para aquele que sofre e tentar ficar caçando o que é que fez de errado. Não é assim que acontece? A mulher apanha do marido, vai se consolar com as amigas e escuta alguém dizer: ah, mulher, mas tu também? Às vezes mas tu também tem que ver que o cara é traído pela esposa, e sempre tem uns caras dizendo: macho, mas tu fez o que para ela querer ir embora? E o que sofre, às vezes parece que tem que ter dado motivo para sofrer.
A mulher só apanha se fizer motivo, o cara só é traído se for um marido ruim, só leva bala na favela se for vagabundo. As coisas sempre precisam de uma clara justificativa para que assim o seja, e nem sempre é isso. Às vezes você é trabalhador e o tiro só foi precipitado e não tem árbitro de vídeo para ver o que aconteceu ali. Às vezes você foi até um bom marido e sua esposa só não era uma boa esposa. Às vezes você não era uma esposa demoníaca, apanhou porque o marido não presta mesmo. Às vezes a vida é assim, não tem uma relação de causa e efeito. Você não fez por onde, você não deu o motivo. A gente não pode olhar para as pessoas que sofrem e tentar caçar o motivo de por que elas sofrem. O que a gente oferece é ombro, o que a gente oferece é lágrima, é choro, é compreensão. Se há algo a ser corrigido naquele que sofre, não é na hora do sofrimento que se corrige. Na hora do sofrimento a gente segue o que diz Tiago: a gente chora com quem chora, a gente sofre com quem sofre. Sim, mas esposas também apanham, mas elas são vítimas da surra. Quer resolver o problema de ser uma esposa ruim? É depois que se consola e cura e sara aquele problema. Sim, maridos ruins também são traídos, mas você não lida com isso no luto da traição. Você lida depois, você discipula outro dia, você dá um ombro, você consola, você cuida. Os outros não sofrem necessariamente porque pecaram, você não necessariamente está sofrendo porque pecou. E veja, ele trata Jó e sua esposa como pessoas que estão recebendo simplesmente a punição de Deus. Ele os trata por leões. Jó agora é um leão sem presa, que vai morrer de fome, para um homem que diz que já está com a pele colada no osso. A mulher perdeu seus leãozinhos, o que ele diz para uma mulher que acabou de perder 10 filhos. Ele fala que o leão morre, que os dentes dos leãozinhos são quebrados, que os filhos da leoa andam dispersos. Ele não tem nenhuma compaixão. A morte dos filhos é tratado como uma simples metáfora de um Deus que pune alguém que peca. Mas o inocente sofre, e pode sofrer muito. E ele diz, e ele justifica, aliás, o seu juízo com uma experiência espiritual. Ele diz que recebeu uma entidade que ele julga divina, e que essa entidade lhe trouxe lições essas que ele aplica à vida de Jó. Ele diz: uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais àqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e o que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam sabedoria. Aqui ele descreve uma experiência de revelação espiritual, onde em uma madrugada ele sente um arrepio no corpo, um vulto aparece, uma entidade está diante dele e traz um ensino. Ele julga que esse ensino é correto, mas claramente essa é uma entidade do maligno. Essa entidade fala mal de anjos, diz que Deus não confia nos seus anjos, nos seus servos, de que Deus atribuiu imperfeições aos anjos. Será que o diabo está aqui raivoso, né, por causa dos seres espirituais? O que a gente tem é uma mentira. Quando a gente lê o livro dos Salmos, lê o livro de Hebreus, a gente sabe que os anjos não possuem imperfeições, que Deus confia nos seus servos. E ele vai dizer que, na verdade, Deus não traz justiça aos homens, que ninguém pode ser puro diante do seu Criador, e que todos serão esmagados e destruídos por Deus. Ele julga Jó com base nessa revelação que teve. Mas se você reparar, essa entidade falou algo muito certo.
Ele mente sobre os seres espirituais, mas ele fala algo verdadeiro sobre os homens. Quem de nós é justo diante de Deus? Quem de nós é bom diante do Criador? Mas é só isso. A teologia é certa, mas não é suficiente. Não há uma mensagem de redenção, não há um ensino sobre a salvação, não há nada sobre consolo, não há um caminho para vencer a injustiça dos nossos corações. Há nada mais do que condenação. Vocês são pecadores e injustos e Deus vai destruí-los. Querido, o diabo é calvinista. Eu também, não diabo, calvinista. Mas o diabo adora a doutrina da depravação total. Ele vai estar muito disposto, e o diabo vai se esforçar bastante para lhe convencer que você é pecador. É uma mensagem correta, mas ele quer lhe convencer de ser pecador ao ponto de você descrer na redenção. Satanás vai fazer você lembrar de seus pecados, de suas falhas, de seus erros, de novo, ao ponto de você não conseguir acreditar que o perdão é para você. Eu lembro disso, eu estava sentado na calçada da igreja, sentou um rapaz sem camisa, magro, bem tatuado, e eu tentando pregar o evangelho para ele, ele olhou para mim e disse: Deus não pode me salvar. E eu tentei pregar um pouco mais, tentar falar sobre a grandeza da redenção, ele disse: não entendeu, eu saí da prisão, Deus não pode me salvar. Eu disse: não, mas ele vem para os presos e para os encarcerados, ele vem para trazer redenção a todos. Ele disse: você não entendeu, eu matei 2 pessoas, Deus não pode me perdoar. Eu tentei pregar para ele, ele ficava repetindo isso de hora em hora: Deus não pode me perdoar, eu matei 2 pessoas. Alguma hora ele levantou e foi embora. Aquele homem estava muito bem convencido do pecado dele, ele estava muito bem convencido da depravação total. A questão é que crer no pecado não é o bastante. Crer que nós somos depravados e que a maldade nos alcançou é só parte da mensagem. É preciso crer em redenção. O diabo convenceu ele faz da maldade humana, mas parece que ele faz não acredita nisso sobre si, só sobre Jó. Porque o diabo quer fazer isso no nosso próprio coração, fazer a gente um excelente calvinista para a vida dos outros. Você é totalmente depravado, Deus está te punindo por causa do seu pecado. Eu estou bem, ele faz estava por cima da carne seca, então ele faz não se aplica ao que esse ser espiritual falou. Agora me diz, como é que Jó se defende disso? Como é que você se defende disso? Jó, você é pecador. E ele vai dizer o quê? Eu não sou. Jó, você não é justo diante de Deus. Ele vai dizer o quê? Não sou. É a teologia certa para a dor errada. Jó não estava sofrendo porque era pecador. Claro, a falácia aqui, lógica, é clara. Sim, Jó era pecador, mas isso não significava que Jó estava sendo punido por Deus. Sim, Jó era pecador, mas Jó era um homem que vivia em justiça. Claro, Jó era pecador, mas não significa que se Jó se arrependesse, o sofrimento iria embora. E Jó estava disposto. Nos capítulos à frente, Jó pergunta: então me diz qual é o meu pecado, que eu me arrependo agora. Então me diz onde foi que eu errei, que agora eu volto atrás. Mas não havia pecado em Jó. Jó era um pecador, mas não era alguém que vivia entregue ao erro, não arrependido. Ele sacrificava a Deus, ele vivia preocupado com a sua fé. Era um homem justo que recebe o testemunho do próprio Deus de que ele é justo. Às vezes, no nosso sofrimento, é isso que a gente tem que encontrar: juízo, punição dos outros pelas palavras. A gente erra na vida, falha, sofre os variados sofrimentos, e o que a gente recebe nem sempre é consolo. São pessoas nos lembrando da verdade, que a gente é pecador. É nos lembrando da verdade, de que a gente é cheio de erros. Às vezes a gente não precisa dessa verdade, mas de outras verdades, que tem que andar juntas dessas aqui. De que Deus é misericordioso, de que Deus é gracioso, de que Deus nos recebe e que Ele tem misericórdia de nós. Pessoas em sofrimento nem sempre precisam ser lembradas que são pecadoras. Elas já devem estar lembrando disso muito bem. Elas devem ser lembradas que há um Deus que perdoa e dá graça. Deus que nos encontra e nos traz para perto de si. Jó não estava sofrendo por causa do seu pecado. Jó estava sofrendo, claro, por causa do pecado. Porque foi o pecado com P maiúsculo que fez com que o sofrimento chegasse no mundo. Porque o homem caiu em Adão, que o homem sofre. Porque existe pecado no mundo, que existem doenças. Mas a sua doença não é porque você pecou. É porque o pecado faz parte dessa existência. Claro, por causa de nossa natureza pecaminosa,
a gente recebe do mal desse lado da eternidade, mas não é por causa de cada um de nossos pecados. Eu lembro quando, no Novo Testamento, os homens perguntam para Jesus: esse homem que nasceu cego, quem pecou foi quem? Foi ele ou foi os pais? Parece que é assim que a gente pensa, não é? As coisas ruins acontecem porque a gente fez algo errado. E Jesus diz: nem ele, nem os pais. Isso aqui é para que aconteça a manifestação da graça e da glória de Deus. O Baso falou hoje de manhã, comentando depois do sermão, que a gente usa muito essa linguagem do dar brecha. Cuidado, irmãos, está dando brecha. E a verdade é que nós somos a brecha. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Que brecha você deu para que o diabo entrasse na sua família? Que brecha você deu para que o inimigo tentasse os seus filhos? Que brecha você deu para que a doença entrasse na sua vida? Querido, se for pelo pecado, bem-vindo. Senhor, brecha. Eu nasci em pecado, eu fui levado pelo diabo logo no meu nascimento. É o que diz Efésios capítulo 2. Nós nascemos inimigos de Deus, servos do diabo, seguindo o mundo, a carne e os pensamentos. Essa é a nossa realidade, nós somos pecadores. Elifaz tinha toda a razão na sua teologia. Ele não tinha razão em aplicar a sua teologia na vida de um homem que amava o Senhor, que precisava de um braço amigo e não do peso da condenação. Elifaz convida Jó ao arrependimento. É o que ele diz no primeiro versículo do capítulo 5, até o fim do capítulo. Ele diz: grite agora, para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Ele diz: Jó, ore. Jó grita para ter alguém para lhe responder. Jó, procure um santo anjo para que você se volte a ele. Sabe, eu recebi um santo anjo no meu quarto de noite, e um santo anjo veio falar comigo. E você, Jó, vai se voltar a quem? A linguagem é de profunda arrogância e condenação. E ele diz: Jó, ore mais. Jó, você está sofrendo? Você está em dificuldade? Está doente e sozinho e pobre? Falta oração na sua vida, Jó. Jó, um homem que orava de madrugada. Jó, um homem que acordava cedo de manhã para sacrificar aos seus filhos. Jó, um homem que tinha relacionamento com Deus. E no meio do sofrimento, o que ele encontra não é uma validação da sua fé, o que ele encontra é a sua fé sendo colocada em juízo. Como é que Jó se defende disso? Se eu digo: você devia orar mais, você vai dizer o quê? Eu não? Já oro bastante? Não, pastor, já oro o suficiente na minha vida. Quem nunca? Você pode orar 23 horas por dia. Tem uma hora faltando. Tem uma hora faltando, não importa. A gente sempre tem mais para dar para Deus. Quem de nós já ama a Deus com toda a força, alma e entendimento? Ninguém consegue ser o que Deus merece. Se você olha para Jó e diz: Jó, ore mais, grite a Deus, procure o Senhor. Um homem que ora vai dizer: sim, eu quero fazer isso. Ninguém se acha já orador bastante. Jó tem que ouvir a teologia certa, aplicada a uma dor errada. É crueldade olhar alguém em sofrimento e julgar que o motivo desse sofrimento é falta de comunhão espiritual, é falta de vida com Deus, é falta de oração. Deus deu sofrimentos profundos para homens que viviam em oração. Você lê a história da igreja, você vê a história dos grandes homens de Deus, até mesmo dos místicos, dos santos, dos monges, de pessoas que entregaram a alma ao Senhor e missionários, homens que viviam em oração e muitos homens que viviam em sofrimento. Deus fez perecer muitas obras maravilhosas que eram regadas em oração. Deus prosperou muitas obras que foram construídas na carne. Sabe por quê? Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? Que Deus sabe. Que Ele tem um plano perfeito. Que Ele move as coisas de acordo com a sua vontade. E que Ele permite que o ímpio prospere. E que Ele faz falir empreendimento de justos, e que ainda assim Ele trabalha de acordo com a sua vontade e com a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que Ele faz, de acordo com seus interesses, de acordo com a sua majestade. Homens de oração podem sofrer, homens de oração podem ficar tristes. Quantos jovens da minha igreja, eu acho que não há um único jovem da minha igreja que lute contra a depressão, já não tem ouvido que a solução era orar mais. Se ora mais, a depressão vai embora. Se fosse fácil assim, a indústria farmacêutica estava falida. Se fosse fácil assim, os psicólogos estavam todos sem emprego.
Se orar mais fosse tudo o que é necessário para acabar com a tristeza, meu querido, não tinha um culto de quarta-feira vazio. O que nós sabemos é que oração nos dá mais comunhão e não mais felicidade necessariamente. Às vezes a vida é dura e a gente lamenta, chora, se quebranta diante de Deus. A oração faz com que a gente permaneça em Deus durante a dor. Às vezes é o que eu tenho para dizer quando eu estou no gabinete e alguém me conta sobre depressão, sobre batalhas na alma já longas, e dores e sofrimentos e tristezas. Eu, como pastor, não tenho uma solução para a tristeza. O que eu consigo fazer é lhe ensinar a permanecer fiel na tristeza. É isso que a gente pode oferecer. A como continuar crente mesmo quando você está triste. Aqui a gente tem uma Elifaz que acha que a vida é muito fácil. Está triste, ora. Pecou, está sofrendo, se arrepende. Se pecou, vai ficar pobre. Se arrependeu, vai ficar rico. A vida para Elifaz é um grande conto de fadas, que não corresponde à realidade. A gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente recebe durante o sofrimento. Esses homens conseguiram entrar na cabeça de Jó. Você vê isso ao longo do livro. Ele se coloca por cima da carne seca e trata Jó como se fosse um jovem que não sabia que oração era uma coisa importante no meio do sofrimento. É a primeira coisa que Deus faz, que Jó faz, quando Deus tira tudo dele. Ele ora, ele fala que Deus tem que ser louvado, louvado seja o nome do Senhor, uma das primeiras coisas que Jó diz no sofrimento. E o homem que é um exemplo de fidelidade a Deus na dor, tem que ouvir que sua dor é por falta de oração. Como a vida é cruel com alguns de seus filhos, e como é maravilhoso saber que Jó permanece fiel, mesmo sendo torturado por aqueles que deveriam consolá-lo. Ele continua dizendo, falando do homem invejoso, porque ele trata Jó como um irado, um insensato, um invejoso e um tolo, e que esses pecados eram o motivo do sofrimento de Jó. Ele diz que os filhos dele estão longe do socorro. Jó acabou de perder os filhos. Ele diz, seus filhos morreram por causa da sua inveja. Seus filhos morreram por causa da sua ira, por causa da sua insensatez, Jó. Eles sofreram por causa do seu pecado. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos. O sedento suga os seus bens. Para um homem que acabou de perder todo o dinheiro que tinha, para um homem que acabou de falir, sua empresa faliu, seus servos foram embora por causa do seu pecado, é o que ele está dizendo. Mataram seus servos e levaram seus bens, porque você é pecador. Porque a aflição não vem do pó. O sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Jó, a dor não vem do nada, Jó. Ninguém sofre por causa de nada. Tem que ter um motivo. E esse é o grande erro de Elifaz. É achar que as coisas têm um motivo. E aqui eu quero ser muito cuidadoso. Eu sou um calvinista, certo? A gente falou isso no começo ali. Eu creio em soberania de Deus, de que tudo acontece porque Deus tem um propósito e uma razão. Eu acredito que cada pequena partícula de poeira se move no universo de acordo com a ordenação prévia do Senhor. Deus é soberano. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que por causa disso a gente vai encontrar o motivo das coisas desse lado da eternidade. A verdade é que olhando desse lado, olhando com os nossos olhos de seres humanos, as coisas nem sempre se apresentam com um motivo. Eu não sei porquê. Nem sempre tem um lado bom. Como é que você encontra o lado bom de algumas coisas? Como é que você olha para uma jovem que é estuprada e você diz, olha, mas veja pelo lado bom. Qual é o lado bom? Nem tudo na vida tem um lado bom. Nem tudo na vida tem um motivo. O livro de Jó é isso. O homem de Deus vai sofrer sem motivo. O homem de Deus vai sofrer sem razão, sem propósito. É uma coisa até um pouco niilista, um tanto existencial às vezes. Não tem motivo desse lado da eternidade, desse lado da vida. Claro que Deus tem motivos, e quando a gente lê o livro de Jó, que Jó não pôde ler, Jó não tinha o livro de Jó para saber o que acontecia no mundo espiritual, a gente sabe os motivos de Deus, mas Jó não sabia, Elifaz não sabia. Desse lado da eternidade, o sofrimento brota do chão.
Desse lado da eternidade, a dor vem do nada. E tudo parece sem motivo e sem propósito. Você não encontra uma lição muitas vezes. Às vezes só dá errado. E acabou. Às vezes você só falha. E é isso. Às vezes não tem nada para aprender. Às vezes você só sofre. Parece uma forma muito triste de ver a vida. Mas o que nos faz passar pelo sofrimento injusto, passar pelo sofrimento aparentemente sem propósito, é saber que do outro lado da eternidade há um Deus que faz tudo de acordo com um plano eterno. Em que aqui nós somos crianças sentadas nos pés da mãe, vendo uma tapeçaria do avesso sendo ainda construída. Um dia veremos pelo lado certo e um dia saberemos o que é que Deus está fazendo, mas daqui aquela ponta parece solta, daqui a imagem não faz sentido, e a gente perece quando a gente tenta encontrar o sentido das coisas. Você não vai achar o sentido de cada um dos seus sofrimentos. Às vezes o cara me liga, passa 1 hora no telefone, pastor, e foi assim, 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 por que Deus fez isso comigo, pastor? E minha resposta é, eu sei lá, eu não sei porque é que você sofre, eu não sei porque é que o câncer voltou, eu não sei porque é que sua empresa faliu, eu não sei porque é que você perdeu seu marido. Sabe o que eu sei? Eu sei que Deus sabe, eu sei que Deus tem um propósito, eu sei que Deus tem uma razão, e que a gente não vai conhecer esse propósito e essa razão. Às vezes você não vai ter uma lição para tirar da dor, só dói. Às vezes você não vai encontrar uma coisa melhor que Deus estava fazendo por trás, porque às vezes não tem coisa melhor desse lado da vida. O que tem é a certeza e a segurança de que Deus não faz nada em vão. O que temos é a certeza e a força que nos põe de pé, de que há um Senhor agindo misteriosamente por trás de tudo, e que em tudo aquilo que parece sem motivo e sem propósito, que mesmo nos sofrimentos, que nós vamos morrer sem entender porquê, nós confiamos no Deus que sabe. Isso é fé. Fé não é encontrar o motivo das coisas. Fé não é tentar achar explicação para cada uma de nossas dores. Fé é crer mesmo quando nós não vemos. É ter certeza e confiança mesmo naquilo que a gente não tem explicação. É conseguir depositar a nossa vida no Senhor, mesmo quando o Senhor tira as coisas de nós e não nos dá um motivo. Deus não explicou para Jó. Deus não diz para Jó por quê. Termina o livro e Jó não sabe por que foi que Deus matou seus filhos. Termina o livro e Jó não sabe por que é que Deus matou seus servos. Termina o livro e Jó não sabe por que é que ele ficou doente. Mas termina o livro e Jó ouve a Deus. Termina o livro e Jó vê Deus. E isso é tudo que ele precisava. Termina o livro e Jó tem o Senhor. Às vezes o sofrimento não parece ter motivo, mas Deus faz as coisas para se revelar a nós. E quando Ele se revela, tudo encontra uma razão. A gente vai encontrá-lo um dia. E quando nós o encontrarmos, nós saberemos por quê. Não porque Ele vai nos dar as respostas para cada uma das coisas, mas porque Ele já vai ser a resposta de todas as perguntas. E quando nós o vermos, já vai ser o bastante. Ele fala com Jó, condena Jó sem nenhuma misericórdia, cheio de certezas teológicas, sem ouvir, sem perguntar, sem tentar entender, sem deixar que ele se explicasse, sem ser misericordioso com palavras ditas na hora da dor. Ele está ali como um professor de seminário, numa banca de exame teológico, tratando quem sofre com a rigidez e a dureza de quem não tem misericórdia do coração. Claro, nós devemos ter certezas teológicas, mas nós precisamos que as nossas certezas teológicas sejam calibradas com graça e misericórdia, que nós tenhamos sabedoria para aplicá-las na vida de quem sofre. Mais uma vez ele continua dizendo, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e Ele entregaria a minha causa. Se fosse eu não estava assim. Se fosse eu já tinha orado. Se fosse eu já tinha falado com Deus e minha situação já tinha mudado. Ele julga Jó a partir de uma visão altiva e arrogante do próprio relacionamento com Deus.
Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se pode enumerar, faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos, põe os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados ao lugar seguro. Encontre tua alegria, Jó. Se fosse eu já tinha saído dessa depressão. Se fosse eu já tinha vencido esse luto. Se fosse eu já tinha dado a volta por cima. É uma aula de anti-aconselhamento bíblico. É uma aula de anti-cuidado pastoral. É uma aula de anti-amar quem está do seu lado. É se colocar na frente e julgar a fraqueza do outro pela sua pretensa força. E não ter paciência com quem sofre. Queridos, na igreja você vai lidar com pessoas que enfrentam os mesmos problemas há décadas, que lutam contra a mesma depressão por anos, que enfrentam o mesmo luto, que às vezes repetem as mesmas ladainhas de novo e de novo. E claro, parte do processo de amor e misericórdia, às vezes é dar uma chamada na pessoa e tentar colocá-la para cima de alguma forma, mas veja, a gente faz isso em misericórdia. E não tentando julgar aquele que sofre pela nossa benese. Não tentar julgar a dor do que padece pela nossa tranquilidade na abundância. Não é porque você passou por coisas parecidas e suplantou o mal, que você julga aquele que ficou pelo caminho, a partir da sua própria visão de si. Deus frustra, diz o texto, os planos dos astutos, para que não possam realizar seus projetos. Foi Deus que te impediu, Jó, porque você é um astuto. Ele apanha os sábios na própria estultícia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, a esperança para os pobres e a iniquidade tapa a sua boca. Paulo cita esses trechos, parte desse trecho, em 1 Coríntios, para falar de descrentes. E para dizer que os descrentes são estultos e Deus os apanha na sua sabedoria humana. Aqui ele parece estar considerando que a sabedoria de Jó, na verdade, era uma sabedoria falsa. E parece que agora ele está voltando atrás no que ele acabou de dizer. Que Jó fortaleceu os outros, que Jó ajudou quem estava em necessidade, mas é como se a sabedoria de Jó fosse uma sabedoria falsa. Agora ele está querendo invalidar até aquilo que ele elogiou em Jó. Ele está querendo invalidar até as coisas boas que Jó já fez por causa do seu sofrimento. Como se o justo nunca perecesse, como se o ímpio sempre prosperasse. E ele caminha para encerrar, dizendo: bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. É verdade. É verdade. Isso está em Hebreus. Ótimo quando Deus nos disciplina. É a teologia certa para a dor errada. Como é que ele sabia que aquilo era disciplina de Deus sobre Jó? Lemos o texto e sabemos que não era. Como é que ele sabia que Jó era um estulto? Tá certo. Paulo cita, ele faz como tendo razão. É a teologia certa para a dor errada. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo faz sarar. Amém? Ele tem um pequeno surto de credulidade, de fé, e começa a falar coisas bonitas, reais. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal nem tocará em você. Veja, o mesmo Deus que colocou Jó em dificuldade é o Deus que pode tirar Jó da dificuldade. Amém? Mas e aí, o que é que estava nas mãos de Jó? Ele joga em Jó a responsabilidade de fazer Deus ser bom com ele. E essa é uma das piores coisas que você pode fazer com quem sofre. É jogar sobre ele a responsabilidade do favor de Deus. É Deus quem fere, amém. É Deus quem cura, amém. O que ele faz, esquece, é que Deus é soberano sobre isso. E que nenhum homem pode mover a mão de Deus. É Deus quem se move em direção ao homem. Você não pode olhar para quem sofre e achar que ele vai ter estrutura para aguentar o peso da responsabilidade de mover Deus. Mas ele mente. E mente terrivelmente. Mentiras que a gente gosta de ouvir. Na fome, ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo.
Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda estará em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra, em robusta velhice. Você descerá à sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Jó, vai dar certo, Jó. Jó, você vai ficar bem. Jó, você vai dar a volta por cima. E ele não podia dizer isso, porque ele não sabia se ia dar certo. Com a pandemia lá na minha cidade, a prefeitura fez uma campanha que era hashtag vai dar certo. Tá em vários lugares da cidade, em placa de loja, em todo lugar, hashtag vai dar certo, vai dar certo. A prefeitura não pode me prometer isso. E se não der certo? Eu lembro do primeiro ano da pandemia, foi um tempo muito difícil para a gente lá em Fortaleza. O Ceará foi um polo mundial, não é, da pandemia, não sei se você sabe. A gente enfrentou muitas dificuldades no gerenciamento da pandemia lá em Fortaleza, e a gente passou 2020 por maus bocados. Foi muito difícil, foi muito difícil. Muitos irmãos adoeceram, perderam muitos parentes, perderam muitos amigos, e as coisas começaram a melhorar mais para o fim do ano. Passou e a gente estava esperando que agora vai, né? Agora vai dar certo. Eu achava que quando desse 2021, a vida ia virar a capa de um livreto Testemunha de Jeová. Não era uma criança brincando com um leão, o pessoal sentado ali na pedra, aquele negócio bonito e tal. Aí a gente teve o último sermão do ano. Um dos pastores da nossa igreja, o pastor Valbert Veras, foi pregar. Ele falou sobre enfrentar as dificuldades e ser encontrado fiel nos períodos de dor. E ele terminou o sermão de uma forma muito intensa. Ele falou: no seminário eu jogava muito ping-pong. E a gente sempre tinha o esquenta. O esquenta era aquela primeira partida que você jogava antes de valer, só para aquecer. Então a gente ia ali, jogava, dava aquela aquecida, corria para um lado, para o outro, para poder se aquecer. Pronto, agora é valendo, agora conta ponto. Ele olhou para a gente como igreja e perguntou: e se 2020 foi o esquenta? E se é agora que o negócio vai ficar sério? A gente riu. Não se preocupem, eu já proibi o Valbert de pregar no fim do ano, certo? Eu não vou deixar. Já disse que vou chamar alguém assim, bem mais alegre assim para. Mas foi o esquenta. 2021. Se 2020 tinha sido difícil para a gente, em 2021 o grupo da minha igreja parecia um obituário. Não perdemos irmãos para a Covid, graças a Deus, mas era quase todo dia alguém de luto. Minha mãe morreu, meu irmão morreu, meu tio morreu, meu pai morreu, minha avó morreu, meu vizinho morreu, perdi hoje meu tio, perdi amanhã meu primo, perdi amanhã minha tia. Era morte e mais morte, mais morte, mais morte. A gente não sabia se ia dar certo. Não tem como prometer que vai ficar melhor. Às vezes você perde o emprego e alguém diz: mulher, Deus quer te dar um melhor. Tua namorada te deixa e os colegas: não, cara, você vai achar uma pessoa que te ame mais. E a verdade é que talvez o poço seja mais profundo do que você imagina. E essa luta toda por vacina e tal, e aí vem uma variante e escapa e volta tudo de novo. E vem uma outra coisa. E o câncer que estava em remissão começa a entrar em metástase. E o relacionamento começa a ir pior. E o teu filho que estava querendo sair das drogas volta para coisas ainda mais pesadas. Ninguém pode te prometer que vai dar certo. Ele não podia dizer isso. A nossa confiança não é que Deus tem coisas melhores para a gente amanhã. A nossa confiança é que há um Deus poderoso que um dia vai nos tirar desse lado da eternidade e vai mostrar a grandeza do seu plano depois. A nossa confiança não é que dificuldades nessa vida são só caminhos para encontrar outras coisas boas nessa vida. Nossa confiança é que, ainda que esta vida seja dor e sofrimento do começo ao fim, haverá uma hora em que Ele nos chama. Haverá uma hora em que Ele nos traz para perto. Por isso que eu amo aquele hino Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, onde diz que dores já passei e talvez mais estejam por vir. Você não consola ninguém dizendo isso. Talvez fique pior amanhã. Talvez seja só o começo. Talvez seja só o esquenta. Mas essa é uma realidade que a gente precisa se apegar. Essa vida pode piorar. As coisas podem ficar mais difíceis, não vou mentir para você não.
mas a certeza que temos é que daqui a pouco acaba. E daqui a pouco começa o que está além da história. E nós encontramos o nosso Senhor face a face. Essa tinha que ser a esperança de Jó. Até consolando, ele faz errado. A gente não consola quem está em sofrimento com promessa de que as coisas vão ficar melhor, porque às vezes não ficam. E quando não ficam, vem nos cobrar. As pessoas vêm nos cobrar aquilo que a gente prometeu e não deveria ter prometido. Queridos, nem todo chamado ao arrependimento é um chamado santo. Nem todas as palavras positivas são palavras que vêm de Deus. Deus condena profetas em Israel por dizerem paz, paz, quando não havia paz. Nem sempre você vai sair do culto mais feliz. Às vezes você tem que sair do culto com mais esperança. Às vezes mais triste, talvez um pouquinho mais melancólico, quando você está de frente para a realidade, mas olhando para o outro lado da eternidade, porque é lá que nós encontramos nossas certezas e esperanças. Se queremos consolar os fracos, precisamos apontá-los para além dessa vida. Se queremos consolar os que sofrem, devemos lembrá-los que essa vida não tem nada de bom para nos dar. Se a gente tem algo um pouquinho melhor que o lago de fogo e enxofre, é lucro. Se a experiência dessa vida é um pouquinho melhor que o inferno, tá bom. Tudo que Deus nos dá, além de fogo, enxofre, mal e doença, já é mais do que a gente merece. A gente não tem que consolar as pessoas fazendo elas terem mais esperança nessa vida, porque é fazer elas se apegarem mais a essa vida. Mas é colocar nossos olhos na eternidade. As coisas estão difíceis para você? Onde é que você está depositando a tua esperança de melhora? É no fim do tratamento? É na aprovação do financiamento? É na terapia de casal? É no exame? É no quê? A tua esperança tem que estar para além daqui. Não existem certezas. Nós não temos propósitos e razões para as coisas. Nós temos confiança em um Deus que tem certezas, razões e propósitos para tudo que Ele faz. A gente aguenta o que for necessário, a gente espera o que precisar para receber daquilo que vem dEle. Sabe qual é a certeza que eu tenho no sofrimento? Que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu sempre digo, eu não sei por que você está passando por isso, mas eu sei o que é que Deus está fazendo em você no meio disso. Se você é filho, Ele está te fazendo mais parecido com Jesus, com o servo sofredor. Essa é a nossa esperança na dor. Ele termina na dor. Ele faz de forma muito humilde. Veja bem, isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Deixa eu falar isso com muito cuidado. Existem certezas que não provêm de Deus. Nós vivemos em um mundo em que a verdade é totalmente relativa. Não existe mais certo e errado, tudo agora é só uma percepção, os textos não têm mais um sentido próprio, tudo é interpretado ao bel prazer do intérprete. Você vai para a faculdade, você tem uma verdade, eu tenho outra verdade, nossas verdades podem ser completamente opostas, mas a gente está certo do mesmo jeito. Nada é mais ofensivo do que dizer para alguém que ele está errado. E por isso a gente foca em dizer, não, existe sim verdade absoluta. Existe o certo e existe o errado. Há uma teologia certa e uma teologia errada. Mas o problema é que nossas convicções precisam de um estofo. Nossas convicções precisam de um motivo. Convicções teológicas precisam ter força de estudo teológico. Convicções sobre os outros precisam vir de escuta, de consolo, de conversa, de entender. Você tem homens que só viram Jó lamentar a dor e já tinham certeza sobre a vida de Jó. Homens com muitas convicções sobre o sofrimento dos outros. Nós somos muitas vezes como ele faz e não possuímos uma gota de misericórdia. As pessoas erram e nossa diversão é julgar o erro alheio nas nossas conversas privadas. Os outros fraquejam e nossa diversão é dizer que eles deveriam ser mais fortes ali nos nossos jantares familiares. Temos muitas convicções sobre pessoas com quem nunca conversamos e sobre problemas dos quais nunca consolamos, Nosso espírito cristão precisa ser um espírito que ouve, que possui teologia certa, mas que cuida para aplicá-la de uma forma que vai glorificar o nome de Deus e consolar aqueles que precisam. Talvez alguém tenha te espancado com teologia na dor. A culpa não é da teologia, a culpa é do usuário. O John Piper diz que a palavra de Deus é uma lâmina, é a linguagem de Hebreus,
E como é uma lâmina, nós podemos usar de duas formas: como médicos, com um bisturi, sarando, ou como um açougueiro ou um estripador, ferindo e cortando. A palavra é uma coisa muito séria. Ele fere Jó com a verdade, porque ele aplica verdades de forma completamente errada na vida de Jó. Logo, a sua teologia não era correta, era falsa. Se ele não tem um bom relacionamento com a teologia, ele só vai ter a teologia como instrumento de tortura. Essa é a linguagem de um francês chamado Fabrice Hadjah. Ele é um escritor francês, nascido em 1971. Eu comecei citando um texto americano, permita-me encerrar citando uma peça. Ele publicou em 2011 uma peça chamada Jó ou a Tortura dos Amigos, ou então a Tortura pelos Amigos. O livro de Jó fala de sofrimentos. Jó perde riquezas, servos, perde filhos, perde saúde, perde o relacionamento com a sua esposa, mas o sofrimento mais longo de Jó no livro é ter que ouvir aquilo que seus amigos tinham para dizer. Jó foi torturado por aqueles que deveriam consolá-lo. O que nos faz ler esse livro com um pouco menos de pena de Jó é a certeza de que Jó não estava sozinho. É que Jó tinha alguém do seu lado que atestava acerca dele. De que enquanto os amigos julgavam Jó, havia um Deus no céu apontando para Jó e dizendo para todo o mundo espiritual: ele é meu servo. E ele permanece. É um homem justo, e ainda que o diabo toque nele, ele continua comigo. Os homens julgavam Jó, mas Deus continuava ao lado de Jó. É a certeza que nós também temos nos nossos sofrimentos, de que quando nos faltam amigos, ou quando nos sobram péssimos amigos, nós temos um amigo verdadeiro do nosso lado. Enquanto Jó foi torturado pelos amigos, nós temos um amigo que foi torturado por nós. E esse amigo está do nosso lado na dor. Ele é o próprio servo sofredor e levou sobre si, em tortura e em dor, aquilo que deveria ser nosso. E quando nos sentimos sozinhos no sofrimento, há um Cristo que é o nosso verdadeiro amigo. Jó possuía um amigo que não era Elifaz, era Cristo, que viria. Jó manifesta essa esperança mais à frente no seu discurso, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha confiança de que apesar de sua morte, e ele estava convicto de que estava sendo rejeitado por Deus, ainda assim ele continuava crendo. Jó estava convicto de que Deus o rejeitara, mas Jó continuou crendo. Ele só queria que Deus o levasse logo, porque ele não entendia o que ele estava vivendo. Queridos, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não veja, mesmo que o mundo, mesmo que a carne, mesmo que o diabo jogue contra nós tudo aquilo que a gente vive, todas as nossas dores, temos uma confiança em um Cristo que viveu, em um Cristo que se põe do nosso lado e em um Cristo que nos dá redenção. E aí está a resposta à pergunta que aquele ser espiritual fez para Elifaz. Ele pergunta: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? E a resposta é sim. Sim, porque houve um Cristo que veio. Sim, porque Jó teria confiança no Cristo que viria. Sim, porque na cruz ele levou os nossos pecados, e aquele que não viu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nele fôssemos feitos justiça de Deus. Temos justiça diante do Senhor, de modo que agora nós não estamos vivendo mais a punição pelos nossos pecados. Elifaz acreditava que Jó sofria porque Jó pecou. E aí, Jesus sofreu pelo nosso pecado. Nós podemos viver tranquilos, sabendo que a punição já foi tomada, de que Cristo já bebeu do cálice. Você vive com medo, irmão? Temendo, achando que cada um dos seus erros vão vir e recair sobre você como uma represa. Ah, querido, Jesus já tomou até a última gota daquilo que era nosso, para que possamos viver com confiança, para que possamos viver com força e fidelidade, que mesmo quando doer, e doer até o fundo da alma, mesmo quando os ossos estiverem rangendo, a gente pode ter uma confiança de que Cristo levou tudo que era necessário para que Deus continuasse do nosso lado. O nosso amigo foi torturado por nós. A gente pode aguentar qualquer tortura dessa vida, na esperança de um dia contemplar a sua face.
e conseguimos ver o que Jó viu ao fim da sua narrativa. Vamos agradecer a Deus por isso e pedir para que Ele nos ajude a permanecer confiantes. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua misericórdia e a tua majestade. Pedimos que a tua graça e a tua verdade nos ajudem e nos levem para a tua presença. Que possamos ser abençoados, Deus, por ti. Que possamos ter força para aguentar os sofrimentos e as dores dessa vida. Que o Senhor nos livre dos Elifazes, mas acima de tudo nos livre de ser o Elifaz de alguém. Que o Senhor mova os nossos corações para que confiemos em ti. Nos dá força, Deus. Nos dá fé e confiança, mesmo nos dias maus. Se nós oramos e pedimos no santíssimo nome de Cristo. Amém, amém e amém.